Olá, bem-vindos e bem-vindas. Mais um episódio hoje do nosso Psicologcast, podcast que tem o apoio da FAPSI, a Faculdade de Psicologia aqui de Ribeirão Preto, e de onde aprendo, uma plataforma de cursos online. E é sempre um prazer estar aqui com vocês, trazendo temas importantes do dia a dia, que a gente vai poder aqui tanto informar, dar orientações, como vocês podem compartilhar essas informações. Então, façam isso, né, de seguir o nosso canal, se inscrevam, marquem o sininho para acompanhar todas as atualizações e continuem com a gente em todos os episódios. Para quem não me conhece, sou Henrique Tucci, sou aqui também da FAPSI e hoje, mais uma vez, estou aqui com a Juliana, mais um episódio que vale muito a pena para as pessoas, né, Ju? Olá, Henrique. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos, então, mais uma vez ao Psicologcast. E hoje, com um prazer imenso que nós recebemos o Tiago Dornella Apolinário da Silva. O Tiago, ele é médico, formado pela USP de Ribeirão Preto. Ele tem residência médica em psiquiatria pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão. O Tiago também ele é mestre em ciências pelo programa de pós-graduação do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da USP. Ele tem especialização em sexualidade humana. Ele foi médico assistente e médico colaborador no HC, junto do Ambulatório de Estudos da Sexualidade Humana, no Departamento de Ginecologia e Obstetrícia. Ele também já foi docente de um curso de medicina aqui em Ribeirão Preto e também já ministrou algumas aulas para os médicos residentes do HC nas áreas de psiquiatria, psicofarmacologia, medicina sexual e também na abordagem multidisciplinar às vítimas de violência. Atualmente, o Tiago é professor de uma pós-graduação em psiquiatria e ele atende no consultório, tanto em psiquiatria clínica como em psicoterapia. Então, primeiramente, seja muito bem-vindo, Tiago. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Juliana, Henrique, agradeço a todo o Psicologcast. Estou muito feliz que deu certo, né, de eu estar aqui com vocês hoje. Bacana, Tiago. Então, a gente queria começar a conversar um pouquinho com você sobre a sua escolha pelo curso de medicina, né? Como é que você um dia decidiu se tornar médico? Essa é uma história bem curiosa, porque, na verdade, eu decidi primeiro psiquiatria. E aí eu concluí que eu precisava prestar medicina. Então, quando eu tinha meus 16 anos, os assuntos que eu mais gostava de ler, de estudar, de pesquisar, eram assuntos relacionados à mente humana, ao cérebro, ao comportamento humano, a assuntos relacionados com a psicanálise, com o inconsciente, que eram muito interessantes assim, para mim. Mas, até o momento, eu pensava, inclusive, em prestar direito, que eu sempre tive uma inclinação para as áreas de humanas. E, em algum momento, eu pensei, nossa, mas será que tem alguma área que eu poderia trabalhar com essas coisas que eu gosto, que me interessam, que me fazem ter curiosidade, né, em relação ao comportamento humano? E eu cheguei na psiquiatria, nessa possibilidade de cuidar das pessoas, de também ouvir em psicoterapia, pesquisei e acabei me encaminhando para a medicina, né? E quando eu cheguei no final da faculdade, eu aproveitei todas as disciplinas, eu aproveitei tudo que o curso de medicina ofereceu, mas eu já sabia que era psiquiatria. E teve algum acontecimento, algum evento durante o estágio de psiquiatria que vocês passam, né, pelo estágio em todas as áreas de atuação, que te chamou a atenção e te deu a certeza, não, é isso mesmo que eu quero? Olha, eu acho que desde a semiologia eu achava muito interessante o exame do estado mental. Então, eu me lembro das aulas de semiologia que os professores nos davam, né? E o professor Zuardi, que foi nosso professor, e ele transmitia essa questão da gente poder, através da entrevista, identificar questões relacionadas com o humor, com o afeto, a organização do pensamento. Então, essas aulas de semiologia já me encantaram muito. E quando eu passei na enfermaria da unidade de emergência, eu também achei muito rico. Então, eu fiz alguns plantões optativos, era um estágio voluntário, que eu passava na enfermaria de psiquiatria
da emergência, né, porque ali são casos que são muito ricos do ponto de vista semiológico, né, com os casos agudizados, pacientes com delírios, com alucinações, e a gente vê a psicopatologia que a gente estuda nos livros, coisas que às vezes no consultório a gente não vê. Então eu lembro que essa experiência de estar ali com o paciente no hospital mesmo me encantou bastante. Mas eu acho que é isso, assim, e não somente na psiquiatria, mas nas outras disciplinas eu gostava muito de conversar. Então, mesmo nas disciplinas, né, tanto é que eu sofria nas disciplinas cirúrgicas, porque a minha tendência sempre era de conversar. Então, na GO, na ginecologia, eu fui bem, em todas as áreas, né, geriatria, que tinha alguma coisa, eu acabava puxando, identificando alguma coisa relacionada com a saúde mental. E você se formou e já começou a residência na psiquiatria na sequência? Ou você foi trabalhar primeiro, teve alguma experiência primeiro trabalhando como médico? Como é que foi? Não, foi logo em seguida. Eu terminei o 6º ano, né, concluí a faculdade em 2010. Em 2011 eu já comecei a residência. E foram 3 anos, né, 2011, 12 e 13. E no final da residência, nos últimos meses, eu prestei o concurso para o HC. Então, eu terminei a residência na sexta-feira, né, e na segunda-feira eu comecei como médico assistente, em 2014. 2014. E o mestrado? Em que momento que surge o interesse pelo mestrado na área de ginecologia e obstetrícia, né? Foi durante a residência que teve o convite? Me fala um pouquinho como é que foi o seu mestrado. Eu já tinha um trajeto ali na psiquiatria desde a graduação na iniciação científica. Então, já tinha feito os meus projetos de IC, né, que a gente fala, e no final da residência, tinha um trabalho de conclusão da residência que eu escolhi estudar o efeito da bupropiona como um antídoto da disfunção sexual induzida por antidepressivos, principalmente os inibidores seletivos de recaptação de serotonina. Esse trabalho até a gente levou para um congresso, foi publicado, e quando eu terminei a residência, eu já comecei a especialização em sexualidade humana na USP de São Paulo, e então já fui me encaminhando para aí, né? E no HC, eu fiquei nas áreas do atendimento às vítimas de violência, o CEAVidas, o serviço que atende vítimas de violência doméstica e agressão sexual, o ambulatório de estudos da sexualidade humana, que hoje é dividido e temos também hoje o ambulatório de incongruência de gênero, na época era um só, e o ambulatório de ansiedade, onde eu supervisionava os residentes no atendimento de pacientes com transtorno de estresse pós-traumático. Então, o interesse estava aí, nessa confluência dessas 3 áreas. E a minha orientadora, que é a professora Lúcia Lara, da GO, ela me convidou, eu trabalhava com ela no ambulatório de sexualidade, para escrever um capítulo de livro. Eu, nessa época, estava como consultor da FEBRASGO, que é a Federação Brasileira de GO, no campo da sexologia, e ela me convidou para escrever um capítulo de livro, e desse capítulo nasceu a ideia da gente fazer o projeto de estudar as consequências da violência sexual na infância, na saúde mental e na função sexual das mulheres adultas. Então, esse tema ele engloba tanto a questão do transtorno de estresse pós-traumático, a questão da violência e da função sexual, que eram as 3 áreas que justamente eu trabalhava ali, né, no HC. Então, esse projeto ele me permitiu estudar essa confluência, que era justamente nesse giro desses 3 serviços que eu acompanhava essas pacientes, né, desde as pacientes adultas, que não eram as pacientes do sujeito da minha pesquisa, mas que chegavam por conta da violência no CEAVidas e que eram encaminhadas depois para o ambulatório do TEPT, e que poderiam também chegar via disfunção sexual no ambulatório da GO. Ô, Tiago, vamos começar pelo transtorno do estresse pós-traumático.
Você poderia caracterizar um pouquinho para a gente o que é esse transtorno do estresse pós-traumático? Quais são os critérios diagnósticos, né, para dizer que uma pessoa tem um transtorno do estresse pós-traumático? Sim, eu vou abreviar dizendo TEPT, mas quando eu falar TEPT a gente já sabe que é esse transtorno. Então o TEPT ele tem como condição ter havido a exposição a um evento traumático. Esse evento traumático inclui exposição real concreta ou ameaça, né, de morte, lesão grave ou violência sexual. A violência sexual é hoje ela é discriminada, né? Ela poderia estar dentro de lesão grave, mas dada a prevalência, né, e a correlação entre a violência sexual e o TEPT, o DSM achou interessante destacar como uma das formas de exposição significativas para a ocorrência dele. Então, são esses eventos. E, após a exposição a esses eventos, o paciente desenvolve sintomas de 4 clusters, 4 grupos que a gente fala, que são de revivência, que a gente pode pensar nos flashbacks dissociativos, a pessoa tem a sensação de estar vivenciando novamente aquela experiência traumática, os pesadelos traumáticos, né? E essas lembranças são vividas com muito sofrimento, tanto psicológico quanto físico. Os sintomas de evitação, tanto relacionado aos lugares, pessoas, situações externas que remetam ao trauma, quanto internos, pensamentos, lembranças, né? Então, é uma tentativa da pessoa, ela evita tudo que lembra o trauma, né? E aí nós temos os sintomas das distorções cognitivas, sintomas cognitivos e de humor persistentes. Então, sintomas como distanciamento afetivo, incapacidade de sentir emoções positivas, a sensação de que o mundo é um lugar perigoso, que as pessoas não são confiáveis, né? A sensação de que algo errado aconteceu comigo e que agora eu sou uma pessoa estragada, né? Então, essas distorções cognitivas que se instalam após o trauma. E os sintomas de hipervigilância, que são as reações de sobressalto, a pessoa fica ligada a qualquer barulho, qualquer ruído, ela já tem né, ela está sempre vigilante, ela pode ter insônia, pode ter até comportamentos autodestrutivos também. Então, esses são basicamente os sintomas, né? Hoje a gente já tem uma classificação, uma proposta, né, do TEPT complexo, que envolve desregulação emocional a longo prazo. Então, é pensado para casos graves, né, que houve uma violência muito importante, geralmente violências interpessoais, guerras, né, violência crônica na infância, pessoas que ficaram reféns ou em cárcere privado. Essas pessoas acabam tendo um impacto emocional bastante prolongado, com algumas alterações no processamento emocional, nas relações interpessoais. Então, é uma situação mais crônica e mais grave do TEPT. O Tiago, em relação ao tempo, né, a pessoa viveu a situação traumática. Quanto tempo ela tem que continuar tendo essas revivências e esse sofrimento para se caracterizar um TEPT? Legal. O tempo que é colocado na classificação diagnóstica, né, nos 2 sistemas, é de 1 mês, né? Antes, entre 3 dias e 30 dias, a gente teria o transtorno de estresse agudo e até 3 dias uma reação ao estresse, né? Porque, vamos pensar, né, se a gente em algum momento testemunhou ou vivenciou um acidente ou passou por um assalto, nos primeiros 2, 3 dias é normal que a gente tenha insônia, que a gente tenha reações de sobressalto, mas isso tende a reduzir com o tempo. Pelo contrário, se mantém no tempo, há uma chance de evolução para o transtorno de estresse pós-traumático. Então, o transtorno de estresse agudo, ele é um preditor de transtorno de estresse pós-traumático. Na prática, a gente sabe assim que
pode ser que não tenha exatamente 30 dias, mas se já está se encaminhando para isso, com sintomas que estão aumentando e não reduzindo, provavelmente vai chegar no TEPT, né? É importante pensar, né, como você colocou, e acho que você tem uma experiência muito importante nessa área, principalmente pensando, né, como na riqueza que é a oportunidade de estar nas enfermarias ali do hospital tão importante como o HC. E pensando na questão do TEPT, né, os impactos de longo prazo, com os casos de violência sexual, isso com certeza afeta muito, né, toda a experiência futura da pessoa que está aí com uma vida afetiva pela frente, né? Como que você vê os impactos de longo prazo, o que pode amenizar, o que agrava os sintomas para os casos de violência sexual? Quando a pessoa tem o acolhimento, a validação do que ela passou, né, o apoio, quando ela fez a revelação, isso atenua, né, as consequências. Agora, para aqueles casos em que a revelação para a família ou para as pessoas próximas é acompanhada de descrédito, de não validação, né, de dúvida, questionamento ou culpabilização, com certeza a gente tem piores desfechos. Também tem a ver, assim, a gente tem visto, né, a questão da cronicidade da exposição à violência e o grau de parentesco, também no caso da violência sexual, né? Quando são pessoas que ocupam lugares que deveriam ser de cuidado, de proteção e que subvertem esse lugar, também aí tem um impacto em como a pessoa vai construir a afetividade, a sexualidade, a autoestima, né? E as relações acabam tomando por base um lugar de objetificação, de troca, né? Então tem esses pontos aí. E provavelmente gera muitas comorbidades também, né? Sim. Nós temos, assim, tanto... a gente fala muito do TEPT aqui, mas até mais comum do que o TEPT é a própria depressão e os transtornos de ansiedade. Então, os transtornos de humor e de ansiedade são, inclusive, mais prevalentes. Também estudei eles no meu mestrado. E outras comorbidades, né? O impacto na saúde reprodutiva, né? A chance de revitimização na vida adulta, né? Até mesmo doenças cardiovasculares, maior utilização dos serviços de saúde, condições dolorosas, crônicas, estão associadas. Entendi. Quando você falou da violência sexual, né, que dentro do TEPT, o novo sistema de classificação, ele traz a questão da violência sexual como um dos critérios, né? Quando a gente pensa lá na Lei Maria da Penha, a gente pensa em outros tipos de violência além da sexual, violência psicológica, violência patrimonial, e essas outras violências também, acredito que podem gerar um caso de transtorno de estresse pós-traumático. E não só a sexual, é isso? Sim, e eu acho que aí nós temos uma lacuna na classificação diagnóstica. Por quê? Se você pegar estritamente no TEPT, nós temos lá essas situações de morte, lesão grave ou violência sexual. Mas a lesão grave muito relacionada com lesão física, né? E a gente também tem que pensar na violência psicológica, porque a violência física, né, não estou falando agora nem da sexual, mas a violência física dentro da situação conjugal, ela às vezes é o final, ela é assim, antes dela houve muita violência psicológica que trouxe muito mais danos. A mulher que é vítima de uma violência doméstica crônica, além da autoestima abalada, ela tem uma redução da ligação que ela tem com outras pessoas, né? Ela vai sendo afastada de outras ligações, das redes mesmo, né? E fica cada vez mais difícil dela sair, e ainda mais quando tem esse componente também financeiro, patrimonial, de dependência, fica mais complexo. Então, tem uma lacuna que é a gente pensar as consequências da violência psicológica como sendo causadoras do transtorno de estresse pós-traumático. Mas, sim, pode ter quadros
tão graves ou até mais graves, principalmente quando eles incidem na infância, né, e são quadros de violência psicológica crônicos, e também dentro desse contexto conjugal. Eu sempre falo para os alunos que uma coisa é quando a gente consegue olhar toda a determinação do manual, mas na vida real, quando está a pessoa na nossa frente, é muito mais complexo que isso, né? Tem muitos fatores envolvidos sempre. E pensando para as pessoas entenderem, né, quando a gente está falando tudo isso, a gente pensar na caracterização da população. Né? Na tua experiência, qual foi a ideia, né? Como foi o tipo das pessoas que estavam procurando, que eram vítimas mais comuns desse tipo de violência? Sim, eram mulheres, né? 98% acho que das pacientes eram mulheres, e crianças, adolescentes e mulheres jovens. Nossa. Então a proporção era né, da violência sexual, das vítimas de violência sexual eram crianças, adolescentes e mulheres jovens principalmente. Na violência doméstica acontece uma coisa que é uma dificuldade de procura por ajuda, inclusive por conta de vergonha, constrangimento, medo, inclusive do companheiro. E às vezes acontece uma situação que é o seguinte: às vezes a mulher não está preparada, ela não quer dar sequência àquela denúncia lá na delegacia da mulher, ou senão ela não quer, ela volta com o companheiro, né? Ela não tem condições naquele momento de se repensar fora daquele ciclo da violência, e ela abandona o segmento. Então essa questão da adesão é muito delicada nessa área. Por isso, a gente estava aqui conversando um pouquinho antes, né, já pensando no atendimento, às vezes nós profissionais, quando atendemos essas pessoas, a gente tem uma aflição, uma urgência de ver aquela situação ser resolvida, mas se a gente coloca essa expectativa de uma maneira que a pessoa sinta que é uma cobrança, um julgamento, ela pode se desligar do segmento tão logo ela sinta que não está preparada para dar um passo e retorne. Então a gente tem que ter uma postura de não necessariamente, né, de fortalecer a pessoa, mas não necessariamente de forçar uma ação que ela não esteja preparada. Você traz esse dado, né, que a maior parte das pessoas que buscam um serviço de atendimento pós uma violência sexual são as mulheres. E a população LGBT, que ia mais, né? Como é que fica? Eles também sofrem violência e eles buscam apoio nesses serviços ou não? Essa população tem, até dei uma aula no Congresso Médico Acadêmico agora da faculdade, que eu fiz uma revisão para os alunos, né, para os participantes do Congresso, desse panorama. É uma população que é invisibilizada, inclusive pelos serviços de saúde, e enfrenta muitas questões relacionadas ao estigma, né, que é pertencer a uma minoria, e aí tem a questão do estresse de minorias, né, que é uma condição que sobrecarrega a saúde mental cronicamente. E temos também a interseccionalidade, que é o cruzamento de vários fatores de risco. Por exemplo, uma mulher dentro da população LGBT, uma mulher trans negra da periferia, ela tem mais riscos de sofrer violência do que um homem cis homossexual de classe média alta, por exemplo, né? Então, é o cruzamento de outros fatores de risco que nós temos. Então, mesmo nos ambientes clínicos, existe uma dificuldade de acesso. E aí eu queria destacar principalmente da população trans, que é uma população que ainda tem os direitos muito desrespeitados, né? A própria questão do nome, né? A gente tem a informação de profissionais que não têm uma abordagem correta, que às vezes tem uma abordagem de julgamento, que insistem no nome
de registro e não no nome social, que é um direito. Então, essa acho que é uma pergunta importante, é um assunto que me é muito caro, porque nós, como profissionais, ainda precisamos desenvolver uma escuta qualificada e não julgadora e acolhedora e um ambiente seguro para essa população. Eu acho isso que é muito importante e até acho que a gente vai ter um espaço muito bom aqui para aproveitar, pensando que temos aqui como público, principalmente alunos e profissionais da área da saúde mental, de uma forma geral, seria bacana se você pudesse até, nesse momento, ajudar esse pessoal e a todos nós, como preparar esse profissional para um atendimento a essa população. Eu acho que nós temos que pensar de uma maneira descentrada de nós mesmos, sabe? Eu digo isso porque quando eu supervisionava o ambulatório de sexualidade, que nós tínhamos lá a população trans sendo atendida, algumas residentes às vezes falavam assim com um tom meio irônico assim, quando se referiam a uma pessoa, a uma mulher trans que estava muito bem, que estava muito bonita, que estava com uma apresentação muito legal, ela dizia assim, nossa, ela tá melhor do que eu. Esse melhor do que eu sempre me incomodou, porque como se ela fosse o centro, a referência para uma comparação, né? E parece que embutido nisso tem uma coisa assim, eu esperaria que essa pessoa tivesse pior do que eu, né? Então, eu acho que a gente poder sair um pouco da nossa referência e escutar sem julgamento e tentar entender quais são as dificuldades, que são desde a percepção de ser diferente da maioria, né? E aí isso passa por ocultação da orientação sexual ou identidade de gênero, que é um processo muito sofrido, a não conformidade com o gênero também, ou seja, crianças, adolescentes que expressam parte da sua expressão de gênero não é conforme com aquilo que é o padrão, o estereótipo que a sociedade espera do que é masculino ou feminino, sofrem mais violência psicológica, bullying, né? E a reação dos pais, amigos e, né, pessoas em geral, a revelação também é um processo difícil, né? Um processo que não tem, às vezes, um paralelo dentro da população que não é LGBT. Então, são situações que demandam uma sensibilidade de se entender justamente isso que eu estava trazendo, do estresse de minorias, que é pertencer, né, a um grupo que, vamos dizer assim, tem características dentro do ciclo vital que divergem do que se espera, do que a cis-heteronormatividade espera. Então, acho que a clínica tem que ser bastante individualizada, uma escuta, mais uma vez eu repito isso, sem julgamentos, né? E nós temos que tentar localizar com a pessoa, não tentar enquadrá-la, mas quem que ela é. Muitas vezes tem a homo ou transfobia internalizada, porque ela já recebeu tanto essas mensagens que ela mesma não se aceita e se provoca situações de autopunição ou de sabotagem, ou de não aceitar-se fisicamente, né? Tem essa questão da transfobia internalizada que eu acho que é bastante importante quando a gente atende a população trans, porque nós sabemos que fazer a transição, né, com a terapia hormonal afirmativa de gênero e as cirurgias está relacionada com melhores desfechos na saúde mental. Porém, a pessoa que se localiza aí, antes de chegar nesse ponto de iniciar um tratamento, e até para sustentar ele, ela tem que estar confortável em quem ela é. Porque como que ela vai passar por um processo que ela vai ser vista de outra forma? Né? Então, tem muitos pacientes que às vezes falam assim, eu só vou sair de casa quando eu tiver já com concluída a minha transição. Quer dizer, vai perder uma parte da vida.
né? E a gente tem que trabalhar com a pessoa de entender por quê, né? Qual que é o medo. E existe uma questão real de rejeição familiar, de preconceito. Então, nós temos que ir ajudando a pessoa a se fortalecer e a ter recursos para não ficar refém dessas situações que são reais. Tiago, e sobre a violência sexual? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o encaminhamento que um psicólogo clínico deve ter quando ele recebe no consultório a queixa, né? Ou ele consegue identificar uma situação de violência sexual, tanto em criança e adolescente como no adulto. Sim. Primeiro, acho que sempre a gente deixa o paciente livre para falar. Nós podemos investigar, podemos perguntar, mas nós temos que ter o cuidado de não revitimizar o paciente na escuta, né? Então, nós temos que acolher o que vem e, no caso da criança, é preciso, né, nós precisamos acionar o conselho tutelar para que seja feita uma investigação. Quando você aciona o conselho tutelar, não significa que você esteja denunciando. Ele vai acompanhar aquele caso e vai dar sequência àquilo. Então, para crianças e adolescentes, tem isso, né? Para o adulto, né, a gente tem a questão da delegacia da mulher ou a delegacia comum, mas não necessariamente a pessoa precisa, se ela não quiser, né? Isso não pode estar como um condicionante do tratamento. E existem serviços, né? Como, por exemplo, eu mencionei o CA Vidas. O CA Vidas é um serviço terciário, então ele é do HC. Como que faz para chegar nele? É via unidade de saúde, é um encaminhamento pela regulação normal. Então, o paciente pode, né, ser encaminhado da unidade para o HC. E quando nós temos uma situação de violência sexual aguda, né, que acabou de acontecer nas últimas 72 horas, a orientação é que o paciente vá para a unidade, para o pronto-socorro, né, da cidade, porque ali ele vai receber ou ser encaminhado para um centro que faça todas as profilaxias, né, da gestação não planejada, obviamente, das infecções sexualmente transmissíveis, né. Aqui na nossa região, a unidade de emergência do HC é esse centro de referência que recebe as vítimas de violência. Inclusive, é porta aberta. Porta aberta no sentido de que não precisa passar pela regulação para pedir uma vaga para realizar esse atendimento. Se a pessoa procurou o pronto-socorro já pode mandar lá pela prioridade de oferecer essas profilaxias o mais rápido possível, né? Porque algumas podem ser oferecidas até 72 horas, outras até 5 dias, mas quanto mais rápido for feita, mais é o sucesso dessa prevenção aí. Importante isso. Você que está assistindo, volta, anota tudo que foi conversado aqui agora, porque isso é extremamente importante, porque o dia a dia da clínica, a gente não sabe exatamente o caso que a gente vai atender, e ter essa informação bem clara é muito importante. Que bom. Só uma última coisa, existem, né, os CREAS, né, que são os Centros de Referência Especializado da Assistência Social, que vão fazer o acompanhamento, o serviço social, né, do município, que faz esse acompanhamento de famílias em que houve alguma quebra de direitos, alguma questão de violência também. Aí tem os psicólogos e os assistentes sociais do CREAS fazem esse acompanhamento familiar. E na justiça, né, nós temos também anexo à vara de família, o anexo da mulher também, que é uma possibilidade de pedido de ajuda. Então, são alguns caminhos, né, dentro da rede aí. Então, tanto os psicólogos quanto professores também, né, que identificarem na sala de aula crianças com alterações de comportamento, que nós até podemos falar que sejam sugestivas, eles podem pedir uma avaliação do conselho tutelar, e isso vai chegar no CREAS, vai chegar
na segurança, na justiça, né? Excelente. E eu queria que você falasse um pouquinho agora sobre a violência sexual como sendo um fator de risco, né, significativo para o desenvolvimento das disfunções sexuais, né, e dos transtornos mentais. Isso. Tanto para uma situação quanto para outra, a gente tem como fator de risco. E é legal a gente falar que é fator de risco, mas não é determinante, porque não significa, a pessoa que pode estar ouvindo, né, e pensar, bom, não significa que a pessoa passou por uma situação de violência que obrigatoriamente ela vai ter alguma disfunção ou alguma questão de saúde mental. Mas a gente fala de aumento de risco. E esse aumento de risco é para as disfunções, então, tanto do desejo sexual, né, então desejo sexual hipoativo, ou até o contrário, a hipersexualidade, disfunções de excitação sexual, anorgasmia e dor, né, vaginismo, dispareunia, são situações de dor associadas à relação sexual. Então, nós temos o aumento de risco para todas essas situações. Mas nós também podemos ter situações em que as etapas da resposta sexual, desejo, excitação e orgasmo, estão preservadas, mas a pessoa reporta que não tem satisfação com a vida sexual dela. Então, isso também, né, vai além da questão da disfunção sexual e que é muitas vezes difícil de ser medido, tem poucos instrumentos que avaliam isso, mas já há instrumentos que avaliam a satisfação, que foi inclusive uma coisa que eu estudei lá no meu mestrado. A falta, né, de estudos que verifiquem aspectos mais qualitativos, né? Se a pessoa se sente satisfeita, se ela desfruta, se ela tem prazer, não simplesmente se funciona o ciclo da resposta sexual. E depressão, transtorno de ansiedade generalizada e transtorno de estresse pós-traumático têm correlação também com essa experiência, principalmente na infância e adolescência. Tá. E aí você, então, diz que a violência sexual ela pode aumentar o risco dessas disfunções sexuais. Agora, isso não significa que pessoas que apresentam disfunções sexuais têm no passado um histórico de violência sexual. Isso, não significa, justamente. Mas uma orientação que a gente faz devido ao entrecruzamento dessas três questões, a violência, a saúde mental e a saúde sexual, é que a gente... se a gente receber o paciente em um dos contextos, avalia a possibilidade dos outros. Então, se a pessoa está buscando atendimento por conta de uma disfunção sexual, está indicado que a gente avalie, né? E como fazer essa avaliação, né? Muitas vezes as pessoas têm dificuldade de tocar nesse assunto, porque você vai perguntar, olha, você foi abusado, abusada, né, na infância? Isso pode soar um pouco agressivo para algumas pessoas. Mas nós temos informação de que, quando o profissional de saúde aborda isso de uma maneira tranquila, colocando inclusive num contexto de que há uma prevalência, de que há casos, de que há uma correlação disso com a saúde sexual, a pessoa se sente mais tranquila e a revelação muitas vezes até não vem num primeiro encontro, num primeiro atendimento. A pessoa pode se colocar, refletir, né, ela desenvolver a relação ali de confiança com o profissional e mais adiante ela falar, olha, aquela vez você me perguntou e talvez tenha havido uma situação que me deixou desconfortável, mas a gente perguntar, houve alguma situação em que você foi tocada de um jeito que não gostou, né, que você foi estimulada de um jeito que não considera que tenha sido legal, houve algo na infância, isso pode ser perguntado, né, porque traz alívio para paciente que tem essa janela para conversar sobre isso, esse ou essa paciente. Bacana. E a farmacoterapia para essas queixas de violência sexual? Qual é que é? A gente pensa na medicação, na verdade, quando nós já temos o impacto lá na saúde mental, né? A depressão, o transtorno de ansiedade, o transtorno de estresse pós-traumático. Mas, para as disfunções sexuais, não tem uma farmacoterapia, né? É a psicoterapia, porque nós vamos ter que
ajudar a pessoa a mudar a valência, né? Ou seja, o significado atribuído à sexualidade. Porque o que acontece? Quando ela é vítima de violência, ela tem ela armazena, né, a ideia de que a sexualidade é algo errado, sujo, vergonhoso, é algo negativo. Então, quando ela é estimulada na vida adulta, né, há um processamento desse estímulo sexual em um nível do sistema límbico que vai dizer, olha, ok, dá sequência à resposta sexual, desejo, excitação e orgasmo, ou não, bloqueia, impede ela de dar sequência. Quando a gente tem estudos que mostram que as mulheres que são vítimas de violência sexual, com mais frequência, têm significados negativos atribuídos à resposta sexual do que as mulheres que não têm esse histórico, né? Medo, vergonha, culpa, nojo, e aí isso bloqueia a resposta. Então, o tratamento está aí, em ajudar a pessoa a entender que ela tem direito, que aquilo foi uma violência, não foi sexo, que ela tem direito a uma vida sexual saudável, prazerosa, né? Trocar e mudando a maneira como ela enxerga, ela pensa, ela sente em relação à vida sexual dela, né? Inclusive, tem alguns estudos que mostram que para essa paciente da violência sexual, se você oferecer medicamentos que ampliam a resposta sexual, hormonioterapia, hormônios que aumentam o desejo, a libido, a pessoa vai ter mais desconforto, inclusive, porque ela não transformou o pensamento associado àquilo, né? Então, a gente tem que operar e, por isso, a importância da psicoterapia, mais do que a farmacoterapia. A farmacoterapia vai ser bem-vinda quando há, né, a depressão, as comorbidades psiquiátricas, mas também aí nós temos um grande desafio, porque uma série de medicamentos psiquiátricos, notadamente os antidepressivos, inibidores seletivos da recaptação de serotonina e os duais, eles têm impacto na função sexual. Então, é claro que a gente não vai deixar de tratar, mas se a gente puder escolher uma medicação que tenha menos impacto, é melhor. Bacana, porque tem a ver com a tua pesquisa de mestrado, né? A questão do BUP aí, que é importante que as pessoas tenham consciência de que há caminhos, né, e que as pessoas às vezes estão em casa agora passando por alguma situação ou imaginando que tem alguma coisa errada com ela e que ela tem um espaço, ela deve procurar o apoio, porque esse é um caminho muito importante. As pessoas devem, né, sempre entender que existe, né, um atendimento especializado que está ali para ouvir e ajudar a lidar com as situações, né? E você sabe, Henrique, que até é legal você falar disso agora. Eu pensei da gente falar aqui quando, né, vocês têm os psicólogos, os médicos que estão aqui em formação com vocês, né, quando eles estiverem diante dos pacientes que estão em tratamento, né, psiquiátrico e fazem uso de medicação, perguntar, tanto na avaliação inicial quanto na sequência, sobre a resposta sexual. Por quê? Porque se os pacientes não forem perguntados ativamente, apenas 14% reportam disfunção sexual, e esse número aumenta para 59%, 60% quando você tem essa pergunta ativa. Então, a gente perguntar sobre, olha, você está experimentando alguma dificuldade, né? Pode ser que a pessoa já estivesse por conta do quadro depressivo, mas se a pessoa não tem e desenvolve ao longo do tratamento, a gente sabe que pode estar relacionado com a medicação. E muitas vezes esse pode ser um motivo de abandono do tratamento farmacológico. Perfeito. Né? É isso. Então, a gente tem que, por conta da adesão, identificar os efeitos colaterais e discutir com o paciente. Eu penso que a gente não deve esconder efeito colateral, sabe? A gente tem que colocar quais são as possibilidades e se deixar disponível. Olha, caso você venha a ter, me avise, que a gente conversa, o paciente se sente mais seguro. Dá a oportunidade dele ele mesmo entender o que está acontecendo, né? Sim. E realmente, aí é o recado, a lição de casa dos
terapeutas de desenvolverem também, né, o relacionamento ali, a lida com o cliente, para dar essa liberdade, para ter essa liberdade de conversar sobre isso e ter conhecimento sobre os efeitos previstos já em algumas classes de medicamentos. Isso é muito importante na formação dos psicólogos, a gente defende muito isso. Eu penso muito na atuação conjunta do psicólogo e do psiquiatra. Exato, sempre. Sabe? Tanto de nós podermos conversar sobre os nossos pacientes e pensar juntos nas estratégias, quanto por exemplo, o psicólogo ele está mais tempo, com mais frequência, né? Ele está vendo ali semanalmente esse paciente, então ele pode pegar não só essa questão, que é um exemplo aqui que nós estamos discutindo da resposta sexual, se tem alguma disfunção, mas de outras situações também, como, por exemplo, uma questão que é muito importante e que muitas vezes passa ao largo, que é o uso de substâncias, né? Que às vezes o paciente não leva para o médico acaba tendo esse lugar de uma figura assim, de autoridade, na qual é projetada muita coisa, né? Então, o paciente às vezes não fala de quanto que ele está bebendo, se ele está usando alguma outra substância psicoativa, só que isso tem um impacto direto no tratamento. Então, se o psicólogo consegue identificar e às vezes direcionar, claro, não é ferir o sigilo, mas, olha, talvez seria interessante você levar isso para o psiquiatra, você já conversou, né? Vamos pensar aí na próxima consulta, até ajuda a consulta a ser mais produtiva. É muito importante, até muitas vezes as pessoas não entendem, né, aquilo como uma substância que ela deve relatar, né? O uso muitas vezes aí de anabolizantes, de própria cafeína em excesso, tem muita coisa que a pessoa precisa observar melhor no dia a dia para entender o que está afetando o comportamento dela. E tem muitas substâncias, quem está em academia às vezes, né, usando suplementos de todo tipo sem saber muito bem como aquilo pode estar afetando a vida dela com o rótulo de uma coisa natural, né? A própria bebida alcoólica, né, que é uma substância lícita e que as pessoas muitas vezes reportam de uma maneira, elas subreportam, né, elas falam, ou às vezes elas falam, olha, um etilismo social, consumo bebo socialmente. Isso, bebo socialmente, mas o que é esse socialmente, né? Às vezes é socialmente num padrão do tipo binge, que é aquele que a pessoa consome uma quantidade muito elevada em curto espaço de tempo, associada com prejuízos significativos, riscos, né? Então, isso tem que ser conversado. Então, eu acho que nós, né, psiquiatras e psicólogos, a gente tem que estar sempre trabalhando junto. Não é possível ter uma clínica dissociada. E o uso do CBD? Lembrei agora do CBD, né? Como é que estão as pesquisas com o tratamento do CBD para as questões sexuais? Para as questões sexuais, a gente tem alguns estudos, inclusive com vaginismo, dispareunia, essas situações de dor na relação sexual. E se a gente for pensar, né, que a ansiedade ela é um componente que faz a mediação entre o histórico de violência e a disfunção sexual, né, o tratamento da ansiedade pode melhorar a resposta sexual. E o CBD tem algumas evidências que têm se acumulado do seu benefício no tratamento dos transtornos ansiosos, né? Agora, o que também tem sido estudado é essa questão do uso, inclusive tópico, para vaginismo, dispareunia. E é importante, até aproveitando que alguém se perdeu na conversa, o CBD, a gente está falando canabidiol, e que tem, para muita gente ainda a gente tem que conversar, explicar o que é o canabidiol, a diferença, né, da cannabis ativa para o CBD, para que as pessoas entendam, né, o que já se avançou na pesquisa com CBD. Mas a gente ainda na psiquiatria, nós temos estudos, nós temos resultados promissores, mas ainda temos muito o que saber a respeito do benefício mesmo do canabidiol, né? Então, é uma molécula de grande interesse que vem se mostrando bastante interessante numa série
de situações, como, por exemplo, em quadros de epilepsia infantil, né, em condições dolorosas também, associado ou não ao THC, mas para insônia, para transtornos ansiosos, mas ainda tem um caminho aí. A gente tem evidências crescentes, mas ainda precisamos de mais evidências para a gente eu digo isso porque, como tem sido muito difundido, né, há até alguma pressão, né, do que vem dos próprios pacientes para experimentar, para utilizar, e pode ser que em algumas situações que não necessariamente nós tenhamos evidência. E são tratamentos caros, são tratamentos que demandam acompanhamento, né? Nós temos que fazer, inclusive, avaliações laboratoriais seriadas para avaliar enzimas hepáticas, uma série de parâmetros. Então, não é uma panaceia também, né? Porque às vezes a gente vê na propaganda que serve para tudo. De vez em quando tem uma medicação que aparece assim como sendo a salvadora, né? Então, nós precisamos até ter cuidado de não queimar a possibilidade de um tratamento muito positivo, muito interessante, com esse uso essa comercialização que leva a um uso, a promessas de resultados em coisas que nós não temos ainda evidência. Tiago, você poderia falar um pouquinho da repercussão da violência sexual de crianças, né? Que impacto que essa violência sexual na criança ela pode trazer na função sexual dela depois enquanto adulto? É justamente porque a nossa sexualidade ela não é construída, não começa lá na puberdade, né? Ela é construída desde as primeiras experiências de afeto e de cuidado e passa pelas várias satisfações que a criança tem ao longo do seu desenvolvimento. Então a gente fala um desenvolvimento psicossexual. Ali há assimilação de padrões, né, de como a pessoa se vê, como ela se coloca nas relações, como que ela percebe o corpo dela. Então, se ela tem, no momento da construção da sexualidade, essa interferência da violência, esse é o fator de risco que vai afetar lá na frente. Ela poder, muitas vezes, não ter bloqueio, não ter contato com a própria sexualidade. Nós temos pacientes que desconhecem o próprio corpo, que nunca, às vezes, até nem se tocaram, não conhecem a genitália, não se estimulam. Isso pode acontecer tanto por conta da violência, mas até mesmo uma educação repressora, né, que incide mais nas meninas, inclusive, do que nos meninos, né, e que coloca a sexualidade feminina como algo que deve ser, né, não pode pôr a mão ali, é feio. Né? Para o menino é o contrário, se ele está mexendo no pipi, que legal, é bonito. Então, temos essa interferência no acesso ao corpo, na percepção da excitação, no se permitir, né, no se entregar também. Então, a gente vê isso nas pacientes, por exemplo, que têm anorgasmia, né, que elas não conseguem ter orgasmo, a anorgasmia primária, aquela que vem de todo o início da vida, desde o início da vida sexual. Porque você poder passar por todas as etapas da resposta, desejo sexual, excitação e orgasmo, você precisa ter uma capacidade de entrega naquela relação. Se a pessoa convive com o medo naquele lugar, né, e aí faço referência até ao transtorno de estresse pós-traumático, porque de uma certa forma, é uma revivência, né, de uma situação de abuso, ela não consegue se vincular, ela não consegue se entregar. Então, existe esse risco mais aumentado para essas situações. E como é importante, mais uma vez, a questão da educação, né?
tratar desde cedo os assuntos com mais seriedade do que essa população que, às vezes, não sabe colocar isso de outra forma, né? Acaba sempre fortalecendo estereótipos, né? E acho que também uma coisa que a gente tem observado, que é uma queixa que às vezes acontece, é exatamente durante esse período de educação sexual, muitas vezes, principalmente aí, acredito que a maior parte da população masculina tem muito contato com pornografia. E isso tem muito impacto em toda a forma de desenvolvimento da vida sexual de uma pessoa, né? Sim. A pornografia, ela transmite uma imagem, uma ideia de relação sexual que é muitas vezes irreal, né? Nós temos, inclusive, alguns dados aí atuais de que a geração mais jovem tem evitado, tem tido menos relação sexual do que a geração anterior. Por quê? Porque aquela situação da pornografia é uma situação controlada, né? Que a pessoa pode controlar e ela assiste um sem número de cenas, né? Que disparam uma satisfação que é semelhante, muitas vezes até a de uma droga, de uma substância, né? E que prescindem do contato mesmo, né? Então as habilidades, o repertório deixam de ser desenvolvidos. Ou, né, outra coisa é do ponto de vista qualitativo, é isso que eu estava falando, de ser um modelo, né, de relação que não é real, né, que é produzido ali para a cena, mas que faz com que os homens acabem se cobrando, às vezes, por uma performance ou vivenciando um tipo de excitação com essas múltiplas cenas, né, que não vai ser compatível com aquele que tem na vida real. E que, em geral, não respeita o parceiro, né? Não tem o olhar sobre o prazer do outro, né? Objetifica o outro, né? Exatamente. E vai se frustrar. Quando chegar na interação real, da vida real, vai se frustrar, né? Porque chega com uma expectativa completamente diferente do que é o mundo real, né? E muitas vezes criando uma forma de condicionamento, né? Que precisa daquele estímulo para conseguir se excitar e ter a resposta. Então, às vezes, a gente vê pacientes que têm disfunção sexual com a parceria, mas não tem na prática da masturbação, da pornografia, porque justamente ali eles controlam, né? A situação tá totalmente controlada, não tem o componente do outro, né? Que é um outro universo. E até o desenvolvimento dos fetiches, né? Que são esses condicionamentos. Sim, exatamente. Que muitas vezes também acabam trazendo algumas distorções, como, por exemplo, ideias de como é o orgasmo feminino, como questões anatômicas, como o tamanho do pênis, enfim, que mesmo estéticas, né? Nós temos essas pressões estéticas aí não somente de pornografia, mas das próprias redes sociais, né? Que trazem, bombardeiam, né, esse usuário de imagens com padrões que se referem não só à beleza, mas a sucesso, a poder, a felicidade. Eu acho que é um enorme desafio para qualquer educador, para pais, exatamente esse volume de acesso que muitas vezes um adolescente, uma criança tem em redes sociais, Twitch, tem agora também muita questão que a gente sabe, né, dos riscos da pedofilia associados ao uso dessas redes, né? E, inclusive, eu acho que teve uma revisão, um trabalho que você fez discutindo a questão da neuroimagem da pedofilia, né? O que as pesquisas estão mostrando para a gente hoje? Isso. Nessa revisão aí, eu estudei se existe alguma alteração de neuroimagem que pudesse identificar pessoas com
com transtorno pedofílico, né, com a pedofilia. E foram encontrados alguns achados, tanto em neuroimagem funcional quanto estrutural, que ainda não têm valor diagnóstico, né, não são utilizadas na clínica, mas que são promissoras no sentido dessa identificação. A pedofilia acho que é um grande problema, sim, um problema social, um problema de saúde, problema de segurança, e que na pornografia infantil, com conteúdo infantil, a gente tem que lembrar que há uma vítima. Essa criança que foi, né, utilizada para fazer esse material é uma vítima de uma forma de violência sexual. Então, mesmo que ela não tenha sido, inclusive, tocada, mas essa imagem dela circulando, ou como isso foi produzido, ou se não foi intencional, mas a imagem circula nisso, isso é uma forma de violência sexual. Recentemente agora nós tivemos aí, né, uma operação grande da Polícia Federal que identificou e desmontou redes, né, que naquela parte da dark web lá, da deep web, são lugares de comércio dessas imagens. A gente acredita que vai ter alguma evolução, né? Recentemente estão discutindo, inclusive, o critério, né, de como pessoas captando imagens, né, de alguém sem autorização, do público em geral, e como isso já está sendo realmente monitorado como um tipo de violência também. Eu acho que é muito importante, eu acho que esse papel que a gente faz aqui, de trazer essa informação, é muito importante para que as pessoas tenham acesso e tenham a liberdade de falar mais sobre isso, né? Uma coisa que é legal de dizer é que nem todo ofensor sexual de crianças é pedófilo, né? A pedofilia ela é caracterizada pelo um padrão, né? A pessoa se excita preferencialmente por crianças e adolescentes, né? Ela tem fantasias, impulsos ou práticas sexuais, comportamentos sexuais recorrentes com menores. Mas muitas dessas situações de violência sexual que a gente, inclusive eu comentei que a gente atende, que a gente vê lá em ambientes como o CEA Vidas, não se tratam de pedófilos, né? O pedófilo ele tem essa preferência, esse transtorno parafílico, essa preferência por crianças. Pode ser que nós tenhamos adultos que não necessariamente tenham essa preferência, esse padrão recorrente, persistente de desejo, mas que, né, vitimizam uma criança como uma expressão de poder, como algo que está, inclusive, validado dentro de algumas sociedades. Então, é importante diferenciar, porque, às vezes, rapidamente já se atribui o nome de pedófilo a ofensores, né? É crime do mesmo jeito, né? Mas alguns indivíduos a gente poderia pensar que têm uma patologia, mas nem todos. Tiago, nós estamos falando bastante da criança, do adulto que sofre a violência, né? E eu queria refletir um pouco sobre o outro lado, os agressores, os pedófilos, né? Eles também precisam de tratamento, porque só existe uma vítima porque existe um agressor. E esse agressor, a vítima fica muito adoecida, tem todas essas repercussões. E esse agressor também está muito adoecido, né? Sobre o tratamento de agressores, a gente tem alguma coisa que é oferecida dentro do serviço público? Aqui em Ribeirão, vinha sendo oferecido, eu digo isso vinha sendo porque eu não tenho essa informação recente desse ano, mas um grupo que acolhia, e era um grupo voltado para os agressores, na justiça, vinculado ao sistema de justiça, não dentro do sistema de saúde. Isso sempre é um debate importante, porque se você não trata o ofensor, ele vai continuar fazendo novas vítimas. E o ofensor pode
ter ou não um diagnóstico de pedofilia, mas muitas vezes ele também foi vitimizado, ou ele passou por situações de grave violência na infância, ou tem alguma comorbidade psiquiátrica, um transtorno mental grave. Nem sempre, tá? Não estou falando aqui que todo ofensor tem um diagnóstico de transtorno psiquiátrico, mas ele precisaria ter um espaço de acolhimento, sim. As iniciativas são poucas, muitas vezes são frustras, há pouco espaço aí dentro do sistema de saúde, não poderia, né, ser oferecido no mesmo local, o mesmo local que trata o agressor, trata a vítima, são então locais diferentes, mas com equipes diferentes, né, mas ainda nós temos pouca oferta de serviços para essa população. Eu coordenei por 6 anos, mas foi em uma cidade do interior de Minas Gerais. Eu coordenei um grupo de agressores da Lei Maria da Penha. Foi um trabalho que foi feito em colaboração com a juíza da cidade, né, em que ela procurou o curso de psicologia para poder oferecer algum tipo de apoio psicológico para esses agressores, já que ela acreditava que só a pena que ela passava, isso não seria suficiente para eles mudarem o comportamento. E foi um trabalho muito interessante, né, e com resultados bastante importantes. Então, sim, a gente vê muitos deles com transtornos psiquiátricos, como você mencionou, né? Mas a questão da reincidência, a gente teve uma queda muito grande na reincidência, né? A gente chegou a levar esses dados para um congresso de direitos humanos em Portugal, a gente também apresentou em um congresso de saúde e violência sexual em Belo Horizonte, e a reincidência caiu assim para menos de 5%. Então a gente vê a importância, né, de acolher e de tratar também esses agressores. E pensar nesse trabalho multidisciplinar, né, multidisciplinar e multissetorial, que é saúde, justiça, segurança, educação, serviço social. Esses equipamentos todos têm que estar interligados e discutindo esses casos, localizando essas pessoas, né, não deixando se perder na rede. Muito bacana, importante, sim. Eu queria aproveitar a oportunidade de a gente usar esse espaço também para orientar um pouco também as pessoas da área da saúde, de uma forma geral, que tem muitas vezes casos em que ela tem pessoas que estão naquela fase de questionamento ou mesmo na transição da identidade de gênero, né? Como elas podem acolher, como podem ajudar as pessoas nesse momento? Eu acho que a gente tem que entender que no caso a caso, não levar uma ideia assim, como se fosse um trajeto pronto que a pessoa tem que fazer, e perguntar para a pessoa como que ela se sente com relação ao gênero, à expressão de gênero, né, se há algum desconforto físico, né, com algum dos caracteres sexuais, genitália, enfim, distribuição corporal, como ela se vê, como ela gostaria de ser vista, e ajudando ela a construir essa percepção, né, de quem ela é. Isso é um processo que muitas vezes é lento, alguns pacientes, pelo contrário, chegam já com uma pressa muito grande de passar para a etapa de transição. Eu também acho que é preciso ter muito cuidado com isso, porque algumas das terapias têm consequências que são irreversíveis, então nós temos que... acho difícil a gente atestar com certeza, né? Não somos nós que vamos dizer para o paciente que ele deve fazer com o corpo dele ou não, mas como ele vai passar por procedimentos que têm essas consequências, nós precisamos fazer com que ele tenha a maior clareza possível disso, né? E que ele vai precisar, se for isso mesmo, né, sustentar aquilo no social. E com que recursos? Como que ele vai falar com a família, se articular com o restante da sociedade, se vincular a grupos de apoio, não se descuidar da saúde
física, mental, do próprio corpo, né? Porque às vezes, por ter a disforia, existe uma negligência com alguns aspectos da saúde física, né? Como que a pessoa vai experimentar a satisfação sexual. O hormônio ele modifica algumas respostas. A pessoa também tem, às vezes, a questão da autoimagem, da projeção que ela faz do que seria um corpo feminino ou masculino, e a outra questão que é a passabilidade. As pessoas trans, muitas vezes, elas almejam uma situação em que ela consiga apagar o passado completamente, ela não tem o histórico, e não é possível, porque a pessoa, apesar dela, né, se perceber naquele gênero, ela tem uma vida anterior, e ela, como que ela vai fazer com isso, né? Muitas vezes a gente vê pessoas que gostariam de apagar tudo que aconteceu para trás, e não dá. E como se assim ela quisesse se esquecer da condição trans, né? E ter essa passabilidade, ela não ser percebida como alguém, como uma pessoa trans. E às vezes isso é à custa de muito sofrimento, que ela se coloca nessa busca por um ideal do que é esse corpo feminino, do que é ser mulher, no caso de uma mulher trans, ou ser homem, no caso de um homem trans. Então, a gente poder, às vezes tem uma expectativa de que após a cirurgia eu vou ser feliz, e não é bem assim, né? Porque a pessoa não, a cirurgia ajuda muito no conforto que a pessoa pode ter, mas tem outras situações que são de uma construção diária, da pessoa se permitir estar naquele lugar que ela se identifica. Então são questões muito únicas, assim. Eu acho que a gente tem que estudar, e quanto mais a gente puder estudar a partir da perspectiva das pessoas trans, o que elas têm a nos dizer, melhor vai ser a nossa escuta. Perfeito. Isso você trouxe um ponto primordial, né? São tantas variáveis que precisam ser olhadas, que precisam ser cuidadas, que a capacitação ela é inevitável e altamente desejável, né? Não tem como assumir um caso, no caso de um psicólogo clínico, com queixas relacionadas à sexualidade, se a pessoa não for uma grande conhecedora desse assunto, né? Mas eu acho que isso não pode impedir um psicólogo que não tenha necessariamente uma especialização em sexualidade, uma pós-graduação, algo assim, de ouvir essa pessoa, né? Porque às vezes, por exemplo, eu já recebi ligações assim de colegas psiquiatras falando assim: olha, eu tenho um paciente aqui que está se localizando aí numa identidade transexual, você pode pegar esse caso, né? Você quer me encaminhar o caso. E eu fico pensando, mas você vai romper com, né? Você é a pessoa de referência, e aí a pessoa de repente traz para você isso, aí você vai, né? Será que não seria mais legal você, às vezes até eu coloco isso, você ir acompanhando, e eu posso até discutir, né? Não é uma supervisão necessariamente, mas ir te ajudando, te instrumentalizando, mas para você fazer esse acompanhamento. Porque acho que, né, aí é um luto, a pessoa perde um profissional de referência dela, porque ele se julga ali não habilitado para fazer essa escuta. Quando, na verdade, eu acho que é parte das nossas profissões. Perguntar, fazer uma anamnese, explorar tudo isso, né? Ver como que a pessoa, o que ela já tem, o que ela já sabe sobre ela, o que ela ainda não sabe. Eu acho melhor do que a gente só... Porque não vai ter profissional especializado o suficiente para... Né, se a gente for, né, precisar de apenas pessoas que sejam especialistas, que tenham um mestrado em violência para atender um paciente que reporta um abuso na infância, ou
uma questão de orientação sexual e identidade de gênero, nós vamos restringir muito, porque já é difícil, às vezes, a pessoa conseguir ter acesso, né, às vezes, numa cidade ali que tem alguns profissionais. Então, acho que a gente precisa realmente se capacitar, mas ir se permitindo nesse lugar. É perfeito isso, porque se a pessoa sentiu que no vínculo ela tem a liberdade de falar, é valorizar isso e não talvez reforçar o contrário, dizendo agora você tem que ir no especialista, ou seja, está ainda mais isolando a pessoa da sociedade, né? Isola a pessoa da sociedade e isola essa questão do restante, né? Como se fosse uma doença. Exato. Ou uma coisa que é tão fora que eu preciso de um especialista para cuidar disso. Claro que se ela for fazer uma transição, ela vai passar por um profissional que vai avaliar a hormonoterapia mais indicada para aquele caso, vai prescrever, vai acompanhar, mas o psiquiatra e o psicólogo, eles podem estar juntos, aí não necessariamente sendo especialistas. Perfeito, valorizar o acolhimento e aí é lógico, a pessoa busca informação, sem dúvida nenhuma, para atuar de forma responsável, mas em primeiro lugar, né, o contato pessoal, né? Sim, a não ser que ela não tenha essa abertura, porque aí sim eu acho que seria uma violência, a pessoa, né, ela tem algum tipo de preconceito, ela carrega dentro dela estigmas que ela vai reproduzir ali naquele paciente. Se a pessoa localiza, olha, eu não tenho condições, aí eu acho melhor encaminhar. É que não era o caso desse colega, entendeu? Mas, inclusive, se a gente esbarra com questões que nos tocam dessa maneira, vale a pena a gente pensar como que está a nossa psicoterapia, né, o nosso cuidado, porque muitas vezes a gente carrega tabus, preconceitos que vêm da nossa formação, né? Nós não estamos imunes, então é interessante que o profissional de saúde mental, psicólogo, psiquiatra, tenham o seu espaço de psicoterapia também, né? Para se pensar aí, para também poder não colocar coisas suas no atendimento da outra pessoa. Eu lembro muito de uma fala, né, de um outro episódio com um querido amigo, o professor José Urbano, em que a gente estava conversando, aliás, foi uma pessoa que tinha mandado uma pergunta, falando assim, mas como que está agora a sigla, né? LGBT o que mais, né? E a gente estava falando isso, o Urbano falou isso de uma forma brilhante, que assim, essa sigla tem que continuar crescendo ao infinito, até que ela possa conter o H de Henrique, o J de Juliano, o T de Tiago, em que a gente entenda que a individualidade é extremamente importante, né? Mais que qualquer coisa, hoje a gente precisa desse espaço diferenciado para haver o acolhimento na sociedade, mas a gente precisa que todos sejam incluídos, né? Exato, e todas as formas não só de orientação sexual, de identidade de gênero, mas de família, de construções familiares, de formas de relacionamento, monogâmica, não monogâmica, heranças culturais, étnicas diferentes, porque isso também, sabe, eu acho que está em jogo em tudo que nós estamos falando aqui. Nós somos um país muito diverso, mas talvez a gente não tenha sido preparado para escutar toda essa diversidade. Será mesmo que a pessoa que adoece, a pessoa que tem a sua ancestralidade africana, indígena, europeia, adoece da mesma forma, passa tem as mesmas representações, né? Será que o que a gente entende como universal de fato né? Nós temos povos, civilizações, grupos aí que não necessariamente se organizam pela organização patriarcal, monogâmica, né? Então, acho que a gente poder estar atento para tudo isso. A clínica é muito dinâmica, e nós, às vezes, estamos presos a um referencial eurocentrado, cristão,
né? Então, acho que temos que ter muito cuidado de não colocar nossos valores, a religião que a gente pode ter dentro do nosso sistema ali para atender o paciente, né? Eu penso que a gente tem que estar atento a tudo isso. Dentro desses atendimentos, eu acho que a gente tem uma riqueza de vida muito grande, situações em que a gente aprende muito, né? Os ambulatórios do HC são espaços realmente muito importantes para a formação de todos nós, né? Tive a oportunidade de conviver por alguns meses lá no ambulatório do HC durante o doutorado e realmente ali é uma diversidade que é muito rica. E durante a tua experiência nesses atendimentos, tem algum caso que te marcou mais, que você lembrou, que influenciou a tua formação ou tua atuação profissional? Eu me lembro de vários casos, principalmente da residência, né? E eu me lembro de pessoas trans que sofriam muito. Eu lembro uma paciente uma pessoa trans que sofria muito a questão da discriminação desde a família, né? Então, uma pessoa que não teve o apoio familiar e que precisou ir para a rua mesmo e se prostituir, né? Era portadora de HIV e ela, em algum determinado momento, produziu a própria cirurgia ali. Ela realizou, né? E foi parar no pronto atendimento da unidade de emergência, e depois que ela foi avaliada pela psiquiatria por conta disso que foi entendido como automutilação. Mas se a gente for pensar que a fila de espera dentro do estado de São Paulo é de 10 a 15 anos para uma cirurgia de redesignação, era, na verdade, um pedido de socorro, né? Uhum. Então, isso me marcou muito, assim. Essa pessoa retirou, cortou os testículos ali. Isso, inclusive, prejudicou a reconstrução, porque a parte desses tecidos é utilizada na construção da neovagina, né? Mas eu acho que faz a gente olhar de uma maneira bem dramática para essa questão. E é uma questão que encontra muita resistência dentro da própria instituição. Agora, finalmente, né, essa gestão do professor que eu admiro muito, muito querido, né, que é o professor Ricardo Cavalli, que é ginecologista, obstetra, agora superintendente, vai iniciar as cirurgias, né? Mas já ouvi dentro do HC coisas do tipo: a gente vai pôr peito em travesti se tem gente morrendo de câncer? Sendo que é uma condição que a gente pode melhorar a qualidade de vida da pessoa, né? Quantas pessoas trans travestis elas se submetem a procedimentos estéticos com silicone industrial? Esse foi um caso muito dramático, mas procedimentos caseiros, outros aí que colocam essa pessoa em risco de infecções, de embolias, de situações graves aí também. Então, eu acho que esse caso me marcou bastante, porque era acho que um pedido bem gritante de ajuda nesse sentido, né? De uma população que é muito invisibilizada. Exato. Bacana, Tiago. E você é criador, né, de um canal no YouTube que discute saúde mental. Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre a temática, como é que chama o canal. Vamos divulgar, porque é importante as pessoas terem contato. O canal chama Psique Saúde, mas acho que é até mais fácil achar pelo nome mesmo, né? Dr. Tiago Apolinário. Na busca lá, quando coloca, acha meu canal. Aí no YouTube, né? No YouTube. Isso. Nesse canal, acho que a primeira temporada dele, vou dizer assim, ela foi uma apresentação de várias situações, vários diagnósticos, várias condições da psiquiatria e algumas discussões mais específicas, né, que eu fui fazendo
sobre saúde mental dos idosos, das mulheres, de crianças. Eu fui pontuando aí algumas coisas. Mas eu vou dizer para vocês que assim, eu estou refletindo e pensando e gestando uma mudança desse perfil. Tanto é que faz algum tempinho aí, alguns meses que eu não coloco vídeos novos, porque eu queria que fosse algo como nós estamos fazendo aqui, sabe? Um debate, às vezes, um pouco mais aprofundado, alguma coisa que não ficasse somente na informação do que são sintomas e diagnósticos, mas para ajudar as pessoas a pensarem, a refletirem como anda a sua saúde mental. Eu confesso a vocês que o YouTube é uma plataforma que é difícil para a gente aprofundar, né? Porque ele empurra, né? Quando você vai colocando os vídeos, ele vai passando pelas etapas até a publicação, ele vai várias vezes falando para você de que o conteúdo tem que ser o mais curto possível, preferencialmente menos de 3 minutos. Então, eu acabei me vendo assim, como levar um conteúdo de qualidade, às vezes numa pílula assim tão curta, né? Então, eu tô repensando. E teremos novidades por aí. Em breve. Sim. Que bom. Mas continue sim, porque já tem muito conteúdo de primeiríssima qualidade, muito bom, conteúdo que já está lá, e com certeza as pessoas vão se beneficiar muito de ter um canal como esse, com uma pessoa com tanto conhecimento que realmente acho que a gente precisa ocupar esse espaço, né? Porque se a gente não ocupar esse espaço, muita gente falando besteira por aí vai acabar, né? Aí sim fazendo essas coisas curtinhas, pegajosas, que as pessoas mais desinformam do que ajudam, né? E às vezes assim de uma forma estereotipada, né? Então, o que a gente vê no consultório? Pessoas que assistem no vídeos curtos, né, dessas redes sociais, que são videozinhos, e que falam assim, olha, eu acho que eu tenho um pouco de autismo, um pouco de TDAH, um pouquinho de cada coisa, assim, né? E vão fazendo esses diagnósticos com base naquelas pessoa que faz aquelas setinhas, assim, né? Eu acho que a gente tem que ter muita seriedade para abordar esse tema de saúde mental, né? Eu tenho minha crítica com relação a esse tipo de coisa, assim, porque eu, se paciente, não gostaria de ser representado daquela maneira. Né? Então, eu acho que nós temos que ter respeito, inclusive, pelo paciente, acima de tudo, nessa produção de conteúdo. Perfeito. E cada vez mais, né, a importância desse espaço em que a gente consegue discutir com maior profundidade as questões da saúde mental e com profissionais tão bons como você que está aqui hoje com a gente. Será que acabou, Henrique? Nós vamos ter que parar? Eu acho que a gente vai parar com o convite para o próximo, porque eu acho que é importante, né, ter oportunidades como essa. Se tiver disponibilidade, a gente pode ter outros momentos em que a gente vê temas mais específicos e explorar, porque eu acho que foi muito bacana, né, passou muito rápido, e eu acho que as pessoas precisam aproveitar muito esse conteúdo, porque é importante para a formação e para o dia a dia das pessoas. Vocês falaram mesmo para mim que passava rápido, mas eu não tinha essa noção que era tão rápido assim. Foi um prazer estar aqui com vocês, gostei muito da nossa conversa e já me coloco à disposição para voltar, assim, podem me chamar. Muito obrigado pela presença, Tiago. Muito obrigado. E vocês, então, guardem esse conteúdo, marquem lá, salvem conteúdo para que vocês possam assistir e acompanhem nossos episódios. Todos os episódios do PsicologyCast estão entrando semanalmente no ar e vocês precisam se inscrever no canal para poder marcar e receber as atualizações. Então, continue seguindo o PsicologyCast e até o próximo.